Deus foi criando as coisas e dizendo que era bom. Quando criou o homem, disse que era muito bom. Nós seguimos o princípio da antropologia integral, a riqueza de sermos feitos à imagem e semelhança do Criador. E é importante, mais ainda, que nós saibamos qual é a fase em que nós nos encontramos agora, para que nós possamos entender como lutar, como efetivamente combater essa ideologia, para que ela não roube o futuro das nossas crianças. Com o intuito de levar ao público o conhecimento sobre o contexto atual da ideologia de gênero e suas vertentes sociais, que minimizam princípios da fé cristã, a TV Canção Nova, com uma produção do Departamento de Jornalismo da emissora em Brasília, apresenta a série Ideologia de Gênero, uma ameaça aos valores cristãos. Nós queremos revelar a farsa que está por trás da ideologia de gênero. Eu costumo citar o Papa Francisco para dizer o que é a ideologia de gênero. É um ataque contra a criação de Deus. Na verdade, é um absurdo. Imagine dizer que tudo é neutro, que não há diferença entre o sexo masculino nem entre o sexo feminino. Você escolhe o que você quer ser. Então, é uma verdadeira agressão à natureza humana, com um único propósito: destruir a família. E é isso que a gente quer denunciar. A preparação do material começou a ser pensada no final do ano de 2020. Embasada nos valores da fé católica e nos preceitos da ciência, a ideia é deixar claros os efeitos nocivos desta teoria para a sociedade, uma vez que não respeita a constituição natural da identidade feminina e masculina do ser humano. Nós estamos em defesa do próprio ser humano, da identidade humana. Estamos com este trabalho querendo mostrar para as pessoas que há um limite muito grande entre absurdos que estão sendo propostos, como essa teoria, e aquilo que somos de verdade, seres humanos, com diferença muito clara. Todo homem sabe que ele é homem, toda mulher sabe que ela é mulher. Ninguém nasceu neutro, ninguém pode escolher o que quer ser, e essa teoria, ela propõe isso e coloca as pessoas em verdadeiro perigo quando está dizendo que isso é real. A série vai apresentar o contexto histórico e social desta ideologia, mas também vai apresentar ao telespectador os perigos que a ideologia de gênero pode causar tanto na educação escolar de uma criança, como também na formação de uma família cristã. A série conta com a participação de especialistas como psicólogos, advogados, médicos, membros da Associação Brasileira de Pediatria, historiadores, entre outros. A série Ideologia de Gênero, uma ameaça aos valores cristãos, vai ao ar durante toda esta semana no Canção Nova Notícias. O público também pode acompanhar as reportagens no canal do YouTube da TV Canção Nova e no site noticias.cançãonova.com. A vida. Uma criança se desenvolve no ventre materno em até 42 semanas. E é a partir da 20ª semana de gravidez que é possível descobrir o sexo do bebê, já que os órgãos genitais já estão formados. Apesar desse tempo de espera, a definição da sexualidade da criança acontece assim que o óvulo é fecundado por um espermatozoide. O espermatozoide penetra no óvulo e aí nós vamos ter um embrião unicelular. Neste embrião de uma célula apenas, já tem toda a informação de quem vai ser esse indivíduo. A cor do cabelo, a altura, as preferências, todas as informações, cor de olho, tom de pele. E neste embrião unicelular já tem que ele vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, o momento que determina a sexualidade é o momento da fecundação. Sexualidade como um todo, e não apenas como sexo, né? É este momento em que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, X ou Y. Então,
A partir deste momento, eu vou ter um indivíduo unicelular, XX, que será uma mulher, ou XY, que será um homem. Biologicamente, a sexualidade de um indivíduo é formada a partir da estrutura molecular de DNA, denominada de cromossomo, e é desenvolvida diante de uma produção hormonal que inicia a partir da 4ª semana de gestação. O primeiro sexo do indivíduo é o cromossômico, tá? Que é do momento da fecundação, eu vou ter um indivíduo homem XY, né? O segundo sexo do indivíduo é o sexo hormonal. Quando este indivíduo começa a produzir testosterona, vou ter uma diferenciação genital masculina. Então, era uma genitália totalmente indiferenciada, e aí a gente tem um tubérculo genital que cresce e vira um pênis, tem uma prega que vai fechar e formar uma bolsa escrotal, mas isso só acontece na presença do cromossoma Y. Homem e mulher foram criados por Deus em plenitude, e Deus os fez à sua imagem e semelhança. A partir desta realidade é possível compreender a vivência humana em dimensões espirituais, psíquicas, biológicas e sociais. Deus foi criando as coisas e dizendo que era bom. Quando criou o homem, disse que era muito bom. Nós somos muito bons, os nossos corpos são muito bons, a nossa sexualidade é muito boa, né? Deus não me fez errado, num corpo errado, mas hoje é colocado, é trabalhado desde a criança pequena que essa sexualidade ela é imposta, mas ela não é imposta, ela é um dado fundamental da vida, porque está no fundamento, está no momento da fecundação. Então, o que essa cultura nova, que vem junto com a ideologia de gênero, fala, é que esse fundamento biológico ele não tem nenhum valor. A ideologia de gênero defende que o gênero seria uma construção social. O ser humano poderia discernir qual gênero deseja construir em sua vida, independente do sexo que nasceu. O ser homem ou mulher seria, portanto, fruto de um contexto social, o que é refutado pela fé cristã. Essa é uma temática que já foi amplamente discutida pela Igreja e que continua sendo esclarecida a partir da antropologia cristã em resposta à existência humana. Papas, CNBB, padres e documentos da Igreja Católica já trouxeram o tema como um dos grandes desafios da educação sexual dos filhos nos dias de hoje. A Igreja demonstra preocupação em relação a este assunto desde 1998, quando a Conferência Episcopal do Peru emitiu uma nota intitulada como Ideologia de Gênero, seus perigos e alcances. Desde então, o debate vem ganhando força em defesa da vida, da família e da vivência em sociedade. Mas, de fato, como deve se comportar o cristão diante do tema? Quando nós temos clareza e certeza de que a nossa doutrina sobre o matrimônio, sobre a família, sobre a sexualidade é sólida e está sustentada na proposta de Jesus, nós não temos que combater absolutamente ninguém. Nós somos chamados a proclamar a grandeza da vida em Cristo. Não podemos aceitar a ideologia de gênero como uma proposta definitiva, porque ela elimina o essencial das nossas vidas e das nossas relações. O sermos pessoas, o ter um pai e uma mãe, o sermos família constituída. O que nós podemos é evangelizar a todos aqueles e aquelas que ostentam a ideologia de gênero como uma saída imediata para novos desafios. Documentos da Igreja podem ajudar no direcionamento do cristão diante da ideologia de gênero. Homem e mulher os criou. A identidade de gênero na antropologia cristã é uma produção da CNBB através da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família.
O documento esclarece alguns pontos importantes para a compreensão do assunto. Trata das consequências da ideologia de gênero para chegar à proposição mais pastoral, o que fazer diante desta forma de compreender o gênero, aqui identificada como uma ideologia. O fortalecimento das famílias e a proteção das crianças, a formação filosófica, o papel da pastoral da educação, a formação dos jovens, o compromisso dos políticos cristãos. Sejamos cada vez mais portadores desta antropologia cristã que nos ajuda a vivenciar a vocação ao amor em toda a totalidade dos nossos atos e do nosso ser. La differenza sessuale è presente in tante forme di vita nella lunga scala dei viventi, ma solo nell'uomo e nella donna essa porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. Homem e mulher, Deus os criou. É o que está escrito na passagem bíblica do livro de Gênesis. A natureza da criação humana está biologicamente reconhecida como feminina e masculina. Há diferenças e há complementariedades visíveis a partir do desenvolvimento do próprio corpo. Tais diferenças e sua importância, com o tempo, passaram a ser o centro de uma discussão social, baseada na ideologia de gênero. A ideologia de gênero foi iniciada praticamente à luz de diversas antropologias que negavam a participação da pessoa integral em todas as dimensões da vida humana. E se abriu um espaço exclusivo para determinar a questão sexual. É muito importante falar desde o início que a ideologia de gênero eliminou, cancelou algumas dialéticas que eram importantíssimas, por exemplo, a liberdade, a expressão e especialmente a identidade. Em 1960, o Dr. John Money, um médico da Nova Zelândia, decidiu testar a ideologia de gênero ou teoria de gênero a partir de um estudo de caso científico publicado no livro Os Papéis Sexuais. Ele é um psiquiatra conhecido por lidar com transexuais e com travestis. Então, uma das primeiras experiências que ele faz foi com a família Heimer. E o Dr. John Money fala especificamente sobre esse caso no seu livro Os Papéis Sexuais. Lá na página 81 do livro, ele começa a descrever essa família. Havia uma família que vivia no campo e esse casal concebeu gêmeos. Esses gêmeos se chamavam Brian e Bruce. Os dois, ali por volta do 6º mês de vida, começaram a desenvolver problemas de fimose. A mãe e o pai, preocupados com isso, procuraram um hospital para realizar uma cirurgia de fimose nos 2 bebezinhos, que tinham apenas 6 meses. O primeiro a ser submetido a essa cirurgia foi o Bruce. Só que um erro médico no momento de fazer essa cirurgia acabou mutilando o pênis do bebezinho, do Bruce. Então, essa família, esse casal, estava agora com 2 bebês gêmeos e um mutilado. Então, esses pais, muito angustiados, em determinado momento assistiram na televisão um programa onde o Dr. John Money aparecia apresentando um travesti, uma pessoa que havia mudado de sexo e que, portanto, era um experimento de sucesso, demonstrando que um homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode se transformar em um homem com facilidade e com sucesso. Então, assistindo isso, esses pais começaram a procurar por essa alternativa, a alternativa de ressignificar o sexo ou a identidade da criança. Então, foram convencidos pelo Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda. O fracasso da ideologia de gênero enquanto ciência ficou demonstrado a partir desse experimento com a família Heimer. Que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Bruce cresceu com uma identidade feminina.
e isso comprometeu a sua própria vida. O Bruce, que era a Brenda, não se sentia confortável com o vestido, com roupas cor-de-rosa, não conseguia se ajustar na escola, problemas de sociabilização, não se sentia uma menina, era mais agressivo e mais afeito às brincadeiras de menino do que normalmente uma menina é. E aí se descobre também através do Dr. Diamond que esses encontros anuais que o Dr. John Money fazia com os irmãos eram extremamente violentos, de mau gosto, até criminosos, se diria. Eles relatam, por exemplo, terem sido submetidos a encenações de relações sexuais entre os dois irmãos, e o objetivo seria gravar ou fixar na cabeça das crianças qual era a atividade sexual do macho e da fêmea. Todos esses absurdos só foram revelados mais tarde, quando o Bruce ou Brenda resolveu contar a sua história. Então, esse caso, esse primeiro experimento, que foi o experimento do Dr. John Money, acabou com o suicídio, com a morte do irmão Brian, com o suicídio do David Heimer. Então, o Bruce, que virou Brenda, que virou David, acabou na vida adulta se suicidando, mesmo depois de ter tentado constituir família, não conseguiu lidar com o trauma da sua história. E os dois pais visivelmente abalados no alcoolismo, na depressão, enfim. A família Heimer foi todinha, os 4 membros dela, destruída pela ideologia de gênero. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. Quando eu nego a identidade de uma pessoa como algo estabelecido, estou negando também a sua própria identidade original, negando que essa pessoa tem toda uma corporeidade, que essa pessoa tem toda uma disponibilidade e, sobretudo, uma historicidade própria. Com relação às crianças, não há nada que se contacte com ideologia. As crianças vão conhecer as pessoas que fazem parte do mundo delas. E estas pessoas têm uma diversidade natural sob muitos ângulos. Algumas são angustiadas, algumas são bem-humoradas, algumas são têm determinadas atitudes, outras têm outras. As crianças vão tomar conhecimento com o que é humano espontaneamente ao longo das oportunidades espontâneas da vida. Então tudo isso vai sendo assimilado de maneira intuitiva e não é preciso pedagogizar quase nada a esse respeito. No Brasil, o termo ideologia de gênero ganhou força em abril de 2014, quando o governo da época tentou incluir no Plano Nacional de Educação, PNE, a educação sexual e o combate às discriminações e promoção à diversidade de gênero e orientações sexuais. O intuito era ensinar para as crianças a ideia de que a sua identidade biológica, de menino ou de menina, não teriam importância para definir sua sexualidade. No mesmo ano, após mobilização de um grupo de manifestantes contrários à proposta, a Câmara retirou do texto original questões sobre a ideologia de gênero. No projeto de lei, haviam remissões à ideologia de gênero e à orientação sexual das nossas crianças. Milhares de pais, milhares de lideranças e professores se manifestaram contrários à implementação da ideologia de gênero no país e, após diversas discussões democráticas, o projeto de lei foi aprovado sem qualquer remissão à questão de gênero e de orientação sexual, se transformando na Lei 13.005 de 2014, que tem validade de 10 anos. A discussão permanece em vigor no país. A insistência para que escolas adotem um ensino que apresente a ideologia de gênero, a partir da possibilidade de inserção da linguagem neutra nas aulas de língua portuguesa, gera um debate em torno do assunto. O movimento foi muito lento. Por exemplo, quando a linguagem da internet começou a circular, nós temos um símbolo chamado arroba. E muitos passaram a usar o arroba para marcar o gênero neutro. Então, aluno,
Aí botava alune, aí coloca o arroba no lugar, depois do N, né, depois do radical. Ali começou praticamente essa busca pela imposição de uma linguagem neutra. Aí depois viram que não dava para fazer uma pronúncia, como pronunciar isso daí? Porque também tem que ver que a evolução de uma língua, ela passa não apenas pela escrita, mas também pela pronúncia. E aí vem agora a proposta de, se eu não consigo fazer isso, eu tenho que gerar uma possibilidade de pronúncia. Vou substituir o arroba e vou colocar no lugar um E. E aí agora eu vou usar menine, aplicado ao menino e à menina. Garote, professore e qualquer outra palavra que tenha a marcação de gênero. Ainda de acordo com a professora Cristiane, essa ação pode trazer prejuízos para o ensino. Na história da língua, algumas palavras mudaram, sim, a sua pronúncia, mas é uma mudança lenta, é uma mudança quase imperceptível, que não se dá da noite para um dia, que não acontece a partir de lei, tá? E também a ordem dos fatos da língua também afeta o léxico, as formas gramaticais e as construções sintáticas. Até o momento, tramitam em âmbito federal 3 projetos de lei contrários à linguagem neutra. A discussão pode ganhar visibilidade em 2021 na Câmara dos Deputados. O projeto de lei da deputada federal Caroline Detoni, por exemplo, indica que alterar a língua portuguesa é alterar a própria Constituição Federal, que defende o português como língua oficial do Brasil. Protocolamos um projeto de lei, que é o projeto 5385, que visa defender a língua portuguesa. Isso nem seria necessário, na verdade, porque a nossa Constituição Federal, no seu artigo 13, ela diz que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. E no artigo 210, parágrafo 2º, está lá taxativo que o ensino fundamental será ministrado de acordo com a língua portuguesa. Mas estão querendo, esses movimentos, que se dizem movimentos de minoria, em vez de fazer um amplo debate social, e porque vivemos numa democracia, em vez de ter aceitos pela maioria esse novo dialeto, o que eles estão fazendo? Eles não estão indo pelo caminho democrático. É sim um movimento totalitário que está invadindo diretamente a sala de aula, sem autorização ou anuência, ou conhecimento dos pais, para tentar destruir esse que é nosso patrimônio, que é a língua portuguesa. Em 2017, a ação direta de inconstitucionalidade 5668 foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obrigar as escolas de todo o país a implementar a ideologia de gênero às crianças, mesmo após a matéria já ter sido decidida pelo Congresso Nacional. O julgamento estava marcado para o dia 11 de novembro de 2020, mas o presidente da Corte, Luiz Fux, retirou a ação de pauta após conversa com parlamentares e juristas. Ainda bem que o ministro Luiz Fux teve a serenidade, o bom senso de retirar de pauta, mas isso pode voltar a qualquer momento, Nós ganhamos tempo para quê? Para que a sociedade debata, entenda o que é essa ideologia de gênero, essa teoria de gênero e os riscos que ele traz para uma sociedade saudável, uma sociedade que respeite a família. O Catecismo da Igreja Católica indica que o amor que nasce a partir do encontro de um homem e de uma mulher é dom de Deus, mas também é um chamado fecundo para a formação de uma família. Apesar dessa indicação, o Catecismo aponta o acolhimento dado pela Igreja às pessoas homossexuais e os orienta a viver a castidade, podendo chegar inclusive à perfeição cristã. Olha o que a Igreja diz. A pessoa que é homossexual, ela pode chegar à santidade, à perfeição cristã, se ela viver com o auxílio da oração, com o auxílio dos sacramentos, com o auxílio até de boas amizades, do catecismo, ela pode chegar à santidade. Então a Igreja não emite um parecer sobre a homossexualidade. Por que um rapaz, por que uma moça é homossexual? Não, a Igreja fala, é algo que não é do métier dela. O professor Felipe Aquino explica ainda que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, o cristão não deve discriminar a pessoa homossexual. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles
todo sinal de discriminação injusta. Homem e mulher unidos em matrimônio. Há 12 anos, Juliana e Léo sentiram no coração o desejo de construir uma família conforme a vontade de Deus. Para mim é absoluta, e eu tenho certeza que para o Léo também, que a nossa missão aqui é sermos família. Porque a gente entende que isso que nós acreditamos para as nossas filhas também é verdade, sabe? Elas acreditam muito nisso. E elas creem o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus vem para a nossa família para agregar. Hoje o casal tem 2 filhas, frutos do amor conjugal. A fé, o diálogo e o exemplo fazem parte da educação das crianças. A gente gosta muito de conversar com elas e explicar e deixar as escolhas. A gente explica que se você fizer isso, vai ter consequência e ela pode ser negativa ou positiva. Apesar da base familiar cristã, Juliana e Léo sabem do desafio da criação dos filhos nos dias de hoje. A nossa sociedade prega que a gente deve permitir e muitas vezes a gente não permite. Então, a nossa sociedade prega que muitas vezes a gente deve colocar os filhos à frente de tudo. E a gente olha para as histórias e a gente olha para aquilo que a gente aprende na Bíblia, né? E lá na Bíblia diz honrar pai e mãe. Lá na Bíblia fala que nós devemos, sim, ser aqueles guardiões. Então, as dificuldades hoje que eu vejo é o mundo que tenta nos colocar do seu modo. Sabe? Como se realmente o que acontece no mundo é o que a gente deveria fazer. A ideologia de gênero está inserida nesse contexto social e, por isso, é uma ameaça à família, pois não respeita a diferença entre homem e mulher, não reconhecendo que a diferença de sexos é projeto de Deus para que o marido e a esposa se complementem e experimentem uma profunda comunhão. A família, constituída por pai e mãe, a partir da ideologia de gênero, perde o seu devido valor. Juliana e Léo entendem que as figuras do pai e da mãe se complementam e são importantes para que os filhos cresçam com sabedoria e compreendam os perigos que podem enfrentar na vida. Eu vejo que o homem e a mulher dentro da relação familiar é uma dança conjunta para que o ambiente seja um ambiente favorável para a segurança, para o amor e para a esperança de que a família é sim a melhor escolha. Eu acho que o homem e a mulher dentro do matrimônio é a busca do equilíbrio, né? Eu, como homem, eu procuro muito dar um carinho para minha filha, que eu acho que isso vai refletir lá na frente. Se eu sou um pai que grita, lá na frente ela vai ter um marido que, se gritar com ela, ela vai aceitar, vai ficar na passividade. Se eu sou um pai que bate, se lá na frente ela escolher uma pessoa que vai agredi-la, ela vai aceitar. Então, eu acho que tudo o que eu faço agora vai refletir lá na frente. A psicologia explica que a falta de uma identidade familiar pode gerar prejuízos para a formação social de uma criança. Então, numa primeira consequência, nós teríamos a despersonalização do ser humano, a desconstrução daquilo que é infantil, né? Da criança, do ser humano. A criança perde, a pessoa perde a sua identidade, aquilo que é propriamente humano, aquilo que é o mais belo que nós temos. E uma vez que a criança, uma vez que a pessoa perde essa identidade, então ela perde o seu ponto de referência. Por onde ir, por onde caminhar, por onde proceder diante das dificuldades. E a partir disso, com o passar dos anos, a gente vai começar a ter inúmeros problemas psicológicos, emocionais, afetivos, e assim sucessivamente. Juliana e Léo entendem que a educação das filhas é uma missão confiada por Deus aos dois. Por isso, o casal assume com responsabilidade esse chamado e também define o melhor caminho a ser seguido. Mas quando esse direito educacional dos filhos, baseado nos valores e preceitos da família cristã,
não é respeitado em outros âmbitos sociais, o que fazer? Se a família sentiu que o seu direito de influenciar e fazer com que o seu filho receba o tipo de educação que ela quer, isso é uma violação de direito, ela pode denunciar. Os nossos atendentes do Disque 100 já estão treinados para receber esse tipo de denúncia no 100, e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos ela é obrigada a dar os encaminhamentos para os órgãos competentes, dependendo do nível de risco que essa violação envolva. Respeito às crianças. Respeito à constituição natural da sexualidade humana. Os valores de uma família formada segundo o coração de Deus devem ser defendidos e testemunhados, para que o mundo reconheça a face do Criador através da sua obra-prima, o homem e a mulher.